Olá, seguindo as videoaulas, faremos agora alguns comandos que a gente não considera mais como um comando básico, né? Mas a gente precisa aprender como localizar arquivos, diretórios, entre outros dados, né, no nosso sistema operacional. Assim a gente vai conhecer um comando chamado locate, ok? Para isso eu vou me dirigir à casa do usuário root, percebam, né, mais uma vez, lembrando o pwd nos mostra onde estamos, e criarei aqui um documento. Vamos ver se a gente tem algum nome aqui, que tem tanta coisa criada, né? Tá, a gente vai criar então como taut teste do locate. Criamos esse documento aí, esse arquivo em branco, né? Se você usar o comando locate agora para procurar, né, locate teste do locate, percebam que ele não vai achar, né? Ele retornou uma resposta vazia, ou seja, ele não achou. Por quê? O comando locate se faz necessário você atualizar a base de dados do sistema operacional, né? O updatedb, que muitas das vezes não vem instalado esse comando no sistema operacional. No Debian 6 já não vem mais, até o Debian 5 a gente tinha por opção no kernel essa instalação, né? Vamos ver se a gente consegue. E aqui, ó, eu já tinha ela instalada. Caso você não tenha ela instalada, você vai ter que instalar, e eu vou mostrar o comando aqui, ó. Para instalar é apt get install mlocate, tá? Esse é o pacote que traz o updatedb. Tudo bem? Feito a base, você rodou o comando updatedb, ele demora um pouquinho e te retorna vazio. Você agora pode recuperar o comando locate e pedir para ele achar. Automaticamente ele atualizou a base de dados e achou o documento, né, dando até o endereço, olha lá, /root /teste do locate. Vale lembrar que o locate somente num primeiro momento procura por arquivos, né? Para isso a gente tem um comando melhor, que ele vai fazer varreduras muito mais amplas, muito mais determinadas, né, que é o comando find. O find tem sua sintaxe seguinte: find espaço a partir do endereço, né, que a gente vai chamar de endereço, e aí vem alguns atributos, né, como procurar e o que procurar. Então sua sintaxe seria essa: procure a partir desse endereço, como você vai procurar, que são os atributos, e o nome com que você vai procurar, né? Então a gente vai estar vendo isso agora. Por exemplo, eu quero procurar alguma coisa a partir da raiz, que é o barra, correto? Com o atributo "-name", né? Esse atributo procura por um nome exato, né? Você não pode errar, lembrando que o Linux é sensitive case, ou case sensitive. Ele não aceita a letra A maiúscula com a letra A minúscula. Ou você começou com A maiúsculo, significa que essa palavra, esse documento, esse arquivo tem essa grafia, ou você começou com ele A minúsculo, né? A gente vai procurar esse teste do locate aqui, ó. Teste do locate. Percebam que ele começou a procurar, já achou o endereço e continua a procura. Por quê? Porque ele está procurando todo o sistema operacional, né? Todo barra. Provavelmente ele não ache mais nada e nos retorne o prompt para que a gente consiga, né, procurar outras coisas. Vamos aguardar um minutinho aqui. Pronto, voltou, né? Prova de que o name não procura por um nome errado. Veja só, vou trocar o primeiro T pelo T maiúsculo. E veja que ele não achou, ou seja, o "-name procura por um nome exato. Para a gente poder procurar, se você não lembrar se ele é caixa alta ou caixa baixa, a gente tem o atributo "iname", de ignore name sensitive, né? Então a gente vai usar o "iname" agora e você verá que ele vai achar, ó. Ok? Então quando você não lembrar o nome correto, você vai usar o "-iname", mas não adianta você não lembrar do nome. Vamos botar aqui teste espaço do. Será que ele vai achar? Não achou. E aí cai um coringuinha, né? Você pode botar aqui um asteriscos, né? Vamos ver se ele vai achar. Olha lá, ele achou. Você não lembrava do nome completo, você botou "iname" e teste do tudo, né? Porque o asteriscos ele pega tudo que for possível
completando aquela palavra, ok? Lá vai mais um coringa aí de informação para você, ok? Então, menos name pelo nome exato, menos name ignorando o sensitive case do nome, tudo bem? Próximo que você pode fazer é o find a partir de um endereço, ok? Chamando o menos user, que vai falar sobre um usuário específico, ou seja, procure a partir desse endereço por um usuário, e a gente vai chamar o usuário aluno, correto? E a gente pode chamar aqui de repente pelo nome de teste. Será que lá o aluno vai ter teste? A gente não sabe, né? Então a gente vai fazer diferente. A gente vai trocar aqui pelo usuário root menos name e a gente vai chamar teste do locate, ou seja, procure a partir desse endereço o que contiver do usuário root com o nome correto, teste do locate, que é o nome que a gente está procurando. Veja que ele já achou e já nos devolveu o prompt, né? Se você quiser procurar por alguma coisa do grupo root, né? A gente procurou pelo usuário. E o grupo? É a mesma coisa, né? Ele vai procurar por tudo que tiver pertencente ao grupo root. Perceba que ele achou. Ou seja, você pode procurar por dados do usuário ou dados do grupo desse usuário, né? O dono desse grupo, né? Outras opções do locate é você procurar por tipos de arquivos, né? Lembra que a gente tem um tipo de objeto? Se eu der um ls-lh, a gente vai lembrar desse primeiro campo, é o tipo do objeto, né? Então a gente vai procurar, olha, find a partir do barra menos type, type D, ok? Que eu estou procurando D por diretório, tudo bem? Menos user aluno, olha aí, ó, menos name documentos. Eu quero procurar alguma coisa a partir do barra, menos type D, menos user aluno, menos documentos. Só que eu escrevi documentos errado, não documentos. Agora ele achou. Veja lá. Tudo bem? Então a gente consegue procurar por tipos de objeto, né? Lembrando que o D é diretório, o F, então a gente vai trocar aqui, olha, vamos usar agora aqui o usuário root, menos name, a gente vai botar, né, teste do locate, teste do opa, um pequeno pico de luz aqui, eu estou voltando, teste do locate, né? Então vamos repetir aqui, find no barra, menos type D, menos user, ou seja, procure a partir desse caminho o tipo diretório, né? Agora, se ele é diretório, ele não vai achar, né? Claro, né? A gente vai ter que trocar aqui, que a gente vai falar de quem? Do type F, né? O tipo de arquivo, tipo file, né? Então agora sim, a gente vai começar a falar que ele vai procurar e já achou. Ou seja, type D procura por um tipo de diretório, type F por um tipo de arquivo, né? E a gente pode falar de vários outros aqui, né? Type L, por exemplo, menos type L vai procurar por links, tá? Links, claro, lembrando sempre que vai ser o link simbólico, ok? A gente também tem uma opção do find a partir do barra menos ctime, ctime de create time, ou seja, quando esse arquivo ou esse objeto foi criado, né? Ou seja, create time, se eu colocar que ele foi criado hoje, é 0, ontem 1, antes de ontem 2, então eu vou procurar aqui, ó, menos ctime 0, menos user root, menos name teste do locate. Vamos ver se ele vai achar. Achou. Prova é que ele não vai achar se eu trocar aqui, ó. Perceba que ele não vai achar. Por quê? Ele está procurando por algum arquivo que foi criado ontem, ou seja, create time. Tudo bem? Lembra sempre disso, que hoje é 0, ontem é 1 e assim por diante, ok? Falando nisso, a gente vai trocar o C por M. O C por M, de modified time, né? Se esse arquivo foi modificado hoje, 0. Se ele foi modificado ontem, 1, e assim por diante, né?
Como a gente não tem data de modificação dele, a gente vai ter que botar 0 mesmo, porque ele foi criado e automaticamente modificado hoje. C de create, M de modified, né? Modificado, né? Ok? E por último aqui dessa linha, a gente tem o find no barra. Vou recuperar o comando aqui que fica mais fácil, né? Menos a time, ou seja, de access time, né? O tempo que esse arquivo, ou esse diretório, ou esse tipo, seja o que você estiver procurando, foi acessado, ou seja, create time, modified time e access time, né? Vamos ver se ele acha, olha lá, ó. Foi criado hoje, foi acessado hoje, foi modificado hoje. Prova, vamos ver se ele vai achar, ó, se a gente colocar 1 aqui. Não achou, ok? Vários atributos aí que a gente tem para o find. Lembrando sempre, eu não lembro o que o comando faz, man, manual do comando. Você bate man, espaço, o comando, ok? Seguindo aqui, a gente vai falar, fazer um comando completo do find aqui. Find no barra menos iname, vou botar aqui menos user root, correto? Menos iname, vou botar menos type f, menos iname. Aí a gente bota o teste do locate, ok? E ele vai ter que achar, ou seja, o que eu quero mostrar aqui, que você consegue fazer vários atributos serem usados ao mesmo tempo. Aqui eu usei o menos user, o menos type, o menos name ou iname e assim por diante, ok? Esse é o comando find. Lembrando que você pode restringir, ó, find no barra home, por exemplo, da onde você quiser, né? Você pode procurar restringindo ou ampliando qualquer comando aí, ou qualquer meio de procura, ok? Essa é a parte do find. Iremos agora trabalhar com os compactadores gzip e bzip2. Nós vamos ver aqui o que esse arquivo é capaz realmente de fazer. Aqui nós temos o exemplo, claro. Vamos pegar aqui um arquivo que eu já criei chamado big. Veja, esse arquivo ele tem 2.1 GB, né? Ele é bem grandinho, né? E nós vamos usar o comando gzip, né, para compactar. E note o absurdo que ele vai fazer. Olha, tem 2.1 GB, né? Então o comando é simples, gzip big. Ele vai começar a estrutura, né, de compactação. Vamos aguardar um pouquinho. Demora mesmo um pouquinho, né? São 2.1 GB. Daqui a pouco a gente vai estar vendo aí o tamanho da compactação que ele faz, né? Lembrando, então, sua sintaxe é gzip, espaço, nome do arquivo, né? Se você quiser fazer a descompactação, já nós vamos fazer, é gzip, espaço, menos d de dado, espaço, o arquivo, né? Ou gunzip, né? G1zip, espaço, nome do arquivo. Pronto, olha, ele terminou, ls-lah, olha aqui, olha. Ele desceu para 12 megas. Veja que ele tinha 2.1 GB de arquivo, né? E desceu para 12 megas. É um absurdo o que ele faz, né? É muita compactação num tempo muito veloz. Tudo bem? Se você quiser descompactar, nós temos duas formas, né? Gunzip e o nome do arquivo, né? Perceba que agora o arquivo ganhou a estrutura, né? .gz. O .gz é uma terminação do gzip, né? Então é um default, um padrão que a gente tem do .gz, a gente já identifica que é o gzip, né? Gunzip eu posso comandá-lo, ou gzip menos d e o nome do arquivo, né? big.gz, ok? Nós vamos fazer aqui pelo gunzip. Vamos lá, vamos ver se ele vai voltar ao mesmo tamanho de arquivo. Vamos observar, saber se ele vai corromper, né? Que é muito comum os compactadores corromperem os dados, né? Os arquivos que ali estão, né? Vamos aguardar um pouquinho, que ele não demora muito, tá? Lembrando que pode ser o gunzip ou gzip menos d, ok? Vamos aguardar um minutinho aqui. Pronto, voltou, né? Perceba agora, vamos dar um ls-lah. O big voltou com o mesmo tamanho, né?
Então ele não tem perda, nem tem corrompimento de dados aí, né? Que a gente pode chamar assim, né? Você vai testar aí agora, demora bastante, bem mais tempo, e pelo tamanho não vale a pena eu fazer para você, mas como exercício você vai fazer o BZIP2. BZIP2 Big. Digite aí BZIP2 Big e aguarde uns minutos e verá que ele ainda compacta mais ainda do que o GZIP. E se o BZIP2 Big compacta, você vai usar o BZIP2-D, o nome do arquivo, né? Você vai ver que ele vai criar em BZ2, ou você vai usar o que? BANZIP. BANZIP e o nome do arquivo, né? BZ2. Ok? Faça esse teste e verá o tanto que ele é poderoso aí, né? Para você descompactar, tá? É muito forte mesmo os compactadores aqui que fazem parte do sistema GNU Linux, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre empacotar, que é diferente de comprimir, né? O empacotamento se dá pelo comando tar, e ele tem a sua seguinte sintaxe: tar menos C de compactar, ou seja, de empacotar, de criar o pacote, né? A gente vai chamar de create, né? Se eu usar o C, eu não uso o X, que é distrair, né? Ou o C ou o X, mas nós vamos criar ainda, então a gente vai usar o C, ok? V de verbose, para nos mostrar em tela o que ele está fazendo. E um atributo muito antigo, o F, que diz que ele é um arquivo, e não é um arquivo de fita, né? Que ele é um file, tudo bem? Revisando, tar, espaço, atributo, menos C ou o X, no caso aqui o C nós estamos criando, V de verbose, e esse V é opcional, você pode ou não colocá-lo, mas obrigatoriamente você tem que colocar o F, que indica que esse arquivo não é uma fita magnética, ok? O tar tem a sua sintaxe contrária, aqui a gente vai colocar destino e origem, né? Se a gente vai chamar isso da sua sintaxe, ok? Ou seja, eu tenho que falar que esse cara vai se chamar big.tar, ok? Essa extensão eu sou obrigado a colocar porque ele não coloca automaticamente, e por bons costumes a gente tem que dizer que tipo de arquivo é esse, né? Espaço de quem? Do arquivo big. Perceba que ele autocompleta. E aí a gente espera um minutinho, veja o verbose trabalhando, olha, o verbose nada mais é do que isso aqui, que você está vendo em tela. O prompt já vai me retornar então o empacotamento, ok? Pronto, ele nos retornou aqui, né? Vamos dar um ls-lh e a gente vai ver aqui, olha, big.tar. E você percebe que ele não comprimiu, ó, o tamanho é o mesmo, e ele mantém o arquivo original simplesmente empacotando. Olha, para que empacotar? É sabido que a gente precisa, para mandar via rede, né, internet ou intranet, que ele esteja empacotado para evitar perda de dados, né? Bom, percebemos que se a gente tivesse que empacotar, nós usamos o que? O C. Agora, para extrair, eu substituo o C pelo X, que é o extract, né? Olha lá, ó. Ele vai demorar mais ou menos o mesmo tempo. Vamos observar um pouquinho. Ok, voltou. E a gente der um ls-lh, claro, né? Ele vai estar lá, ó. Ou seja, ele mantém o tar também, simplesmente desempacota. Uma coisa importante de se falar do tar é que caso eu queira extrair em um outro local, eu vou colocar aqui, ó, tar-x vf. Eu acho que no outro comando eu fiz até errado, viu, gente? Fiz sim, olha, para extração é assim, ó, não preciso de colocar o destino, somente origem, né? Então eu vou colocar big.tar, né? E aí eu extrairia aqui, né, onde eu estou, mas se eu quiser extrair em outra localização, "-c /root". Feito isso, faça aí na sua máquina que você verá que lá no /root existirá um arquivo chamado big, ok? Ou seja, vejamos, tar-x para extração, eu vou usar somente o nome do arquivo, né? Coisa que eu não fiz muito certo ali, peço desculpas a vocês, né, no outro arquivo, que eu fui redundante aqui, eu quis extrair dois arquivos, né, na verdade aqui, né, com a extração, né, aqui, né. Então, apague esse pedacinho aqui, eu quero simplesmente extrair, então eu posso fazer assim, dessa forma, extraindo no local onde eu estou, ou extraindo à distância, né, para um outro lugar, com "-c" maiúsculo, atributo "-c" maiúsculo,
após o nome, você vai estar extraindo para o documento para onde você quiser, ok? Então essa é a sintaxe básica do tar, ok? Ou seja, tar menos x VF, você está extraindo um documento ou um pacote, assim a gente vai chamar. E tar menos c VF, você está criando. Aí se faz obrigatoriamente, você tem que colocar destino, né, ponto tar, espaço, origem, que é o nome do documento que vai ser, né, empacotado, ok? Nós vamos falar agora da junção do empacotador, né, do pacote, com o compactador, ou seja, o tar funcionando com gzip ou com bzip. E é simples de entender, é muito simples. A sintaxe é parecida, olha, menos c vai criar, né? Aí se eu quero usar o criar com o gzip, eu vou usar o z, vf, ó. Então só entrou realmente uma letrinha aqui, olha. Então eu vou fazer, olha, tar, menos c, cz, vf. Aí a gente vai chamar de big.tar.gz, porque ele não faz a extensão. Lembramos que o Linux você pode ter quantas extensões você quiser, espaço, o nome do arquivo que você está criando, né? Vamos aguardar um pouquinho aqui e você vai ver que ele vai, além de empacotar, ele vai também comprimir, né? Compactar. Pronto, né? Voltou. Vamos dar um ls-lh e vejamos aqui, olha lá, ó. big.tar.gz e agora ele compactou, ao contrário do ponto .tar, que não compactou, só empacotou, ok? Então, vamos revisar aqui o comando. Para criar um arquivo empacotado e ao mesmo tempo compactado, você vai usar o atributo "-c" de create. Se você quiser ele com gz, você vai usar o atributo z, e se você não quiser com gz, quiser com o bzip2, né, no caso, você vai usar o j, né? O j faz parte do bzip2, e aqui você vai mudar para bz, né, ou bz2, se você assim quiser, tá? Normalmente bz ou bz2. Faça aí o teste e veja que você vai criar vai compactar e empacotar ao mesmo tempo, né? Ou seja, o que muda aqui é simplesmente a letrinha z para gzip e j para bzip2. Mas agora vamos descompactá-lo. Tar menos x, se ele está em gzip, é z, vf, e aí eu só vou dar o nome dele, ó, big.tar.gz, né? E aí a gente quer extrair em outro lugar, então vamos, /root, vamos aguardar, e ele já está fazendo a extração do arquivo big lá para o /root. Um minutinho que nós veremos terminar a extração. Prontinho, né? Terminou, e a gente vai dar agora um ls-lh lá no /root. Tem que ter um big lá, e olha ele aqui, ó, olha o tamanho dele aqui, perfeitamente, né? Ele já foi desempacotado e descomprimido, né? Ok? Se faz lembrar que você tem que usar os atributos certos, né? Ou seja, eu estou desempacotando com x ou estaria criando com o c, tá ok? Não vamos esquecer da sua sintaxe. Esse é o comando tar, né? Maiores dúvidas ou maiores atributos, a gente vai dar man tar, e aí você vai ver aqui todos, né, os seus atributos por completo aqui para a gente estudar, ok? Para sair, digite Q, ok? A gente termina mais uma etapa da videoaula aqui.